Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Ângela, professora do curso de farmácia da PUC Paraná. Estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre desenvolvimento de produtos e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre emulsões. As emulsões são classificadas como dispersões. O que nós temos numa emulsão? Então, uma emulsão, eu vou ter uma dispersão de uma fase, que pode ser uma fase oleosa em uma fase aquosa ou uma fase aquosa em uma fase oleosa. Ou seja, eu tenho gotículas de óleos dispersas na água ou gotículas de água dispersas no óleo. Essas são duas formas de classificar as emulsões. Então eu tenho as emulsões que são do tipo água em óleo, que é uma gotinha de água que está dispersa no óleo, ou as emulsões do tipo óleo em água, que são gotículas de óleo que estão dispersas na água. Então essa é uma das formas de classificar as emulsões. As emulsões, elas originalmente são instáveis. Então eu acabei de misturar e deixando um pouquinho em repouso, ela tende a se separar, certo? Para que as emulsões consigam manter essa dispersão estável, eu posso usar como estratégia a adição de tensoativo. O que o tensoativo faz? Ele quebra a tensão interfacial. Aqui eu tenho duas fases e eu tenho então na interface uma diferença de polaridade. E essa diferença de polaridade, ela vai causar então uma interação entre as moléculas de óleo, do tipo interações de Van der Waals, e nós temos entre as moléculas de água a formação de ligações do tipo pontes de hidrogênio. Então, o que vai acontecer? Naquela interface entre as duas fases, eu tenho interações de Van der Waals e pontes de hidrogênio, e por mais que eu tente misturar isso, eles tendem a se reunir e separar novamente. Então, para que eu consiga quebrar essa tensão interfacial, eu vou usar o que nós chamamos de tensoativo. Eu tenho aqui um exemplo, é um tensoativo líquido, né, o polisorbato 20, isso vai facilitar a demonstração. Então, eu vou colocar nessa misturinha aqui, eu vou adicionar um pouquinho de tensoativo. Quando eu faço a adição do tensoativo, eu consigo, então, organizar essas micelas, formando uma estrutura globosa. O tensoativo nada mais é que uma estrutura anfifílica. Ele tem uma parte polar e uma parte apolar, então a parte polar é uma bolinha, representada por uma bolinha, a parte apolar é uma caudinha. E essa estrutura, por ser anfifílica, ela acaba tendo afinidade pelas duas fases, né? Então, se eu, por exemplo, neste caso aqui, adicionasse uma quantidade bem pequena de tensoativo, eu tinha na parte de baixo a água, na parte de cima óleo, ele ia ficar com a bolinha na parte de baixo e o rabinho voltadinho para cima, onde estaria o óleo. Quando eu faço essa agitação, né, dependendo da quantidade de tensoativo que eu colocar nesse sistema, eu vou atingir o que nós chamamos de concentração micelar crítica, ou CMC. CMC é a quantidade mínima de tensoativos que eu vou adicionar num sistema que vai ser capaz, então, de formar as micelas. Quando eu formo a micela aqui, neste caso, eu tinha um volume bem grande de água, eu tinha um volume menor de óleo, eu usei um tensoativo de alto EHL, né, de alto equilíbrio hidrófilo-lipófilo, nós vamos falar sobre isso em outra oportunidade. E esses tensoativos de alto EHL, eles tendem a formar sistemas emulsionados do tipo óleo em água, tá? Então isso faz com que a micela ela tenha as caudinhas lipofílicas voltadas para dentro e a parte polar em contato com a água externa, tá? Então eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de emulsões do tipo óleo em água e do tipo água em óleo. Então eu separei aqui dois filtros solares, tá? Eu tenho esse filtro solar aqui, tá? Que é uma emulsão, e quando eu adiciono essa emulsão na água, olha só o que acontece. Ela imediatamente se mistura na água. O que significa isso? Isso significa que a parte externa da emulsão é polar. E quando eu adicionei essa emulsão na água, ela se solubilizou facilmente nesse sistema.
Então, a água da fase externa e a água desse recipiente fizeram então uma solubilização da emulsão. Quando eu tenho esse outro caso aqui, esse é um filtro solar com uma tecnologia de emulsão do tipo água em óleo. Então, quando eu adiciono a emulsão, olha como ela fica. Ó. Por que ela fica assim? Porque na parte externa da emulsão tem óleo e a água está dentro. Então, por mais que eu tente homogeneizar esse sistema, ó, ele não se mistura, porque a fase externa desta emulsão é óleo, a água está dentro da bolinha, então ele não consegue, né, se dispersar nessa água que eu estou utilizando aqui, tá? Então aqui eu fiz uma demonstração das formas de organização das micelas, né? Quando eu tenho óleo fora e a água está dentro da micela, ele não vai ser solúvel em água como ficou nessa demonstração, tá? Outra forma de classificar as emulsões é pela consistência. Então, nós temos aqui um outro exemplo. Essa é uma formulação emulsionada que nós classificamos como leite, né? Então, vejam que a consistência dela é bem baixa, ela é uma emulsão espreável, né? Então, bem fluidinha, ó, tá? Como se fosse um leite mesmo. Nós temos as emulsões que são classificadas como loções. Então, eu tenho um exemplo aqui de uma loção, que é essa daqui, cuja embalagem, né, já é uma embalagem de orifício pequeno, diâmetro pequeno, e a gente percebe que ela tem uma fluidez, né, que faz com que ela saia da embalagem com facilidade. Ó. Diga-se de passagem, essa emulsão está com um aspecto bem feio. E, por último, classificação das emulsões muito consistentes, tá? O creme. Então, quando a gente avalia esses dois produtos, a gente percebe que um deles é fluido e o outro fica, permanece sem alterar a característica de escoamento, ó, tá? Então, essa é uma loção e esse é um creme, de acordo com a classificação segundo a consistência desses produtos. As emulsões, elas tendem a ser sistemas instáveis. Então, eu tenho um exemplo aqui, ó, de um produto cosmético de mercado que está separadinho, tá vendo? Ó? Aqui eu tenho a parte emulsionada e aqui a água separada, tá? Se eu der uma agitadinha aqui, ele volta a reemulsionar, tá? Esta é uma condição que torna bastante complexa a comercialização de alguns tipos de produto, porque se ele não for muito bem desenvolvido em termos de estabilização por consistência, uso de agentes sinérgicos nessa formulação, ele vai fatalmente separar essa emulsão, né? E o que nós não queremos é uma formulação com esse aspecto, né? É um tipo de produto que no mercado ele vai ter rejeição do consumidor em função desse problema, tá? Então, durante o desenvolvimento de uma formulação, nós temos que cuidar de todas as características de fase aquosa, de fase oleosa, sistemas espessantes, compatibilidade entre os ingredientes da formulação, para que a gente possa, então, ter um produto de boa estabilidade e um bom prazo de validade no mercado, ok? Então, em outra oportunidade, nós estendemos um pouquinho mais esse tema. Por hoje, eu queria só mostrar e fazer essa classificação básica das emulsões. Tchau, tchau!